Ter fama e sucesso é o sonho de qualquer pessoa, mas quando você tem tudo isso, mas não sabe lidar com essa questão, com grandes poderes, grandes responsabilidades, será que você tendo tudo isso em mãos, você vai saber conduzir tudo isso? Pois é, esse assunto envolvendo o monarca acaba ilustrando essa questão, onde ele tinha tudo ali em suas mãos, porém ele acabava levando de uma forma diferente, no sentido que não levava muito a sério o que ele estava fazendo dentro do programa. Pelo fato de comentar sobre certos assuntos, porque por diversas vezes o monarca acabou sendo cancelado, enfim, as marcas tiveram que se posicionar por conta de algumas falas que ele acabou tendo. E hoje a gente viu, né, o que aconteceu, inclusive o Flow acabou desligando o monarca das suas participações ali dentro do programa, no caso, né, por conta dessa fala polêmica aqui, que a gente não pode nem citar aqui no YouTube, né, e ele acabou afirmando, então isso gerou uma grande repercussão em relação a todas essas questões e acaba ilustrando o que, pessoal? Por mais que seja na internet, é uma conversa ali informal, podemos dizer assim, que o pessoal pode ter um espaço mais aberto para poder comentar o que eles quiserem. No caso, essa liberdade no caso de expressão, porém tudo tem limite. Tudo tem limite e ele tem que saber se portar também na internet, é uma grande audiência. Tudo que ele fala ali, outras pessoas vão ouvir e tem muita gente que é influenciável. Então, você falando um monte de groselha, diversas besteiras, aí fica bem complicado. Então, faltou um pouco de maturidade e responsabilidade da parte dele. E creio que também faltou um pouco do pessoal assessorar um pouco melhor o monarca, no caso, né, para evitar essas coisas de acontecerem. Inclusive, no ano passado, ele foi alertado por um convidado foi chamado e um convidado comentou: cara, aqui não é uma conversa de mesa de bar, é um programa jornalístico que vocês têm. E ele comenta mais ou menos o que eu citei. É algo ali um pouco mais informal, mas assim, tem que levar a sério a situação. E o monarca, no momento que ele recebeu essa chamada, ele meio ficou dando risada, né? Tirando sarro, brincando, como por diversas vezes ele acabou fazendo, envolvendo também outros temas aí polêmicos. Enfim, aconteceu essa história, aí ele pediu desculpas também e gravou um vídeo, olha só o que ele acabou dizendo. Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei. Um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda. Errei pra caralho, eu não sei. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom? E eu convido inclusive os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Obrigado. E o mais complicado é que praticamente ele não assume, podemos dizer, esse grande erro, acaba colocando em cima da bebida, ou se ele tinha fumado lá alguma coisinha que ele curte, né? Então é bem complicado isso. E lembrando, né, você tem uma audiência, você tem que preservar isso, né? As pessoas estão ali para poder te prestigiar. E claro, se você fizer alguma besteira, as pessoas vão pegar no seu pé. E por diversas vezes acabaram, né, chamando a atenção dele, né? O pessoal sempre comentando. E acabou, infelizmente, acontecendo essa situação. O Flow também emitiu uma nota em relação a tudo que aconteceu, um comunicado oficial na data de hoje, dia 8, já que esse assunto se transformou em uma tremenda bola de neve aí nas redes sociais. Não se fala em outro assunto nas redes sociais, porque, querendo ou não, o Flow Podcast, durante toda essa quarentena, acabou criando um novo algoritmo aí em relação aos podcasts. Foi o grande pioneiro aí, pelo menos aqui no Brasil, de ter essa grande repercussão e também influenciar
as pessoas criarem outros podcasts. Inclusive, o pessoal do Podpah surgiu de lá também com o pessoal, então eles pegaram, depois migraram e seguiram outro caminho, né? E assim, é uma situação bem complicada, mas como eu falei, faltou sim essa responsabilidade, maturidade de saber dividir as coisas. Um momento que é para ele estar brincando ali na roda com os amigos, falando um papo super informal, falando besteira, enfim. E agora você estar num programa e começar a falar qualquer besteira ali e achar que isso não vai ter um efeito, é complicado. Então tem que prestar muita atenção em tudo que essa galera fala, principalmente nas redes sociais, né? Dependendo do que eles falam ali, podem acabar influenciando também outras pessoas. Isso pode ser quanto perigoso, né? Muito perigoso, dependendo do tema que a pessoa está falando. Então foi uma situação complicada, tensa, né? E o que me chamou a atenção também, talvez o Igor esteja totalmente chocado com isso. E recentemente ele fez até uma tatuagem aí para o Monark, né? Isso foi no dia 2 de fevereiro, hoje é dia 8 de fevereiro, acabou fazendo uma tatuagem, né? E o pessoal, meu Deus do céu, como será que vai ser essa relação dos dois nesse momento, né? Porque assim, o que ele acabou fazendo foi uma grande besteira que ele fez e, querendo ou não, ele acaba colocando também as outras pessoas ali, diretas e indiretamente, na reta também, porque tem muitos patrocinadores e nesse momento o Flow vai acabar enfrentando uma grande turbulência, porque a internet está caindo em cima. Então vai ser bem complicado ter esse retorno do podcast de uma forma tranquila e harmônica, porque por conta de tudo isso que aconteceu e também juntando os episódios que aconteceram, onde as pessoas também perdoaram o Monark em tudo que aconteceu, acabou meio que saturando. Então chegou um momento que ele passou dos limites de tudo que estava acontecendo e agora vai ser bem complicado aí esse retorno do Flow. Mas lembrando, ele acabou saindo do Flow, né? Porém estão citando que ele tem uma parte junto com o Igor lá como sócio da empresa e o pessoal tá reclamando já para que tirem aí, no caso, ele também de sócio, porque o pessoal senão não vai assistir, vai começar a boicotar também o podcast, porque indiretamente ele estaria recebendo também uma quantia, porque o pessoal estaria prestigiando, por mais que ele não estivesse ali no comando. Então vamos ver o que vai acontecer em relação a esse tema, mas assim, é algo bem chato, né, complicado, principalmente a gente vê pessoas que são criadoras também de conteúdo. Ele teve uma jornada muito bacana nas redes sociais, né? Mas por conta de falta de maturidade e de responsabilidade acabou acontecendo isso e infelizmente ele vai acabar colhendo praticamente essas consequências do que ele acabou dizendo aí no caso, né? Então praticamente é uma grande lição também para ele nesse momento, para levar as coisas a sério, principalmente algo relacionado ao trabalho, tá? Então é isso aqui, comenta aqui qual a sua opinião em relação a esse tema, né? Um tema que tá rodando nas redes sociais, o pessoal comentando bastante. Me conta aqui qual a sua opinião em relação a isso, tá bom? Eu sou o Lucas Santana e nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.